Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Débora Karpovich, sou doutora em História e autora do livro Ciganos, História, Identidade e Cultura, ganhador do edital FUNPROARTE 2016 e do edital FAC 2020. O que irei apresentar hoje faz parte de uma série de 3 episódios que tem como objetivo apresentar o resumo desta obra. Será dividido em 3 grandes episódios de 20 minutos. O primeiro falará sobre a história dos ciganos até a chegada destes grupos ao Brasil. O segundo episódio falaremos sobre a representação dos ciganos através do olhar dos viajantes. No terceiro episódio eu trarei o exemplo dos grupos que eu trabalhei durante a minha pesquisa e algumas políticas públicas que envolvem então estes grupos. Antes de falar do livro, falar desta história, desta obra, é importante dizer que uma pesquisa com este fôlego nunca é desenvolvida de forma solitária. Em cada capítulo deste livro, em cada pesquisa que eu fiz, eu contei com a ajuda e com o olhar atento de muitas pessoas que participaram e que foram muito importantes para mim durante este período. Eu e meu trabalho somos um mosaico construído de pequenos pedaços e todos e todas vocês que hoje estão me assistindo foram muito importantes na construção deste trabalho. Parafraseando o professor Felipe Assensi, com quem tenho aprendido muito nos últimos meses, é importante ser dadivoso no mundo acadêmico. Só assim nossas buscas têm sentido. E eu posso dizer que a minha formação foi repleta de dádivas. Muitas pessoas, muitos colegas, muitos amigos que levo no meu coração me ajudaram com certeza a concluir esta obra que levo com muito carinho. Então, vamos ao primeiro episódio. Desde já, muito grata por estarem me assistindo. Vamos ao nosso primeiro episódio. Hoje eu vou falar então sobre a história dos ciganos até a chegada destes grupos no Brasil. Antes de falar sobre esse tema específico, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha trajetória de pesquisa. Eu iniciei em 2008 na PUC, então em busca por ingressar no mestrado, eu fui buscar um tema de pesquisa e me deparei então com os ciganos, vivendo a sua vida nômade, seminômade, enfim. Mas eu me deparei com estes grupos e me questionei então, quem são os ciganos? Da onde eles vêm? Quem são essas mulheres? Eu me dei conta, observando as mulheres que estavam no centro de Porto Alegre e percebi então essa diversidade tão diferente da nossa, essa diversidade, essa pluralidade de culturas, porque por ciganos a gente tem que pensar em vários grupos que não são unitários, não são iguais, isso a gente vai falar mais adiante, E a partir dessa trajetória, então, eu fui me questionando algumas coisas, fui pesquisar, então ingressei no mestrado e essa pesquisa eu gostaria de deixá-la bem clara, que ela foi desenvolvida em 2011, portanto a bibliografia, eu utilizei uma bibliografia clássica da época que existia, mas é importante destacar que muitos outros pesquisadores, muitas outras pesquisas surgiram então, mas eu destaco ainda a relevância e a importância desta obra e desta análise, por se tratar então de uma análise historiográfica, de uma análise profunda que eu trago então esses autores e eu vou então descrevendo a história desses grupos, como eles vieram parar no Brasil, toda essa trajetória, até pensar então nos grupos específicos aqui do Rio Grande do Sul. Sobre a trajetória dos ciganos, então especificamente, esses grupos, nômades, seminômades e sedentários, que não, enfim, que a gente tem pouco conhecimento. Aqui no Brasil não se tem ideia ainda da quantidade, do número de ciganos existentes no Brasil. Então existem estudos, que foram feitos, que alguns pesquisadores destacam, por exemplo, a Cristina da Costa Pereira, ela fala que teria em torno de 1.500.000 ciganos no Brasil, mas esses números eles são muito vagos, eles não têm uma precisão científica, inclusive outros autores falam justamente sobre a falta de precisão da quantidade de ciganos, mas o que mais se destaca, o que mais importa é saber que eles existem, que eles estão aqui, inclusive nem sequer no censo eles estão computados, isso é um destaque importante. Mas vamos voltar um pouco no tempo e pensar da onde surgem esses grupos, como que eles chegam até o Brasil. Então a gente sabe que é uma quantidade muito expressiva, que são grupos que são nômades, que são seminômades, são vários tipos, depois
depois a gente vai falar sobre essa diferença, né? Mas como que eles chegam até aqui? Qual é a origem, né? Então existem lendas que falam sobre a origem dos ciganos e várias lendas, inclusive, vão dizer que alguns vieram do Egito, partiram da Grécia, da África. Então, como exemplo, então, eu trago a hipótese que diz serem originários do Egito, pois eles chegaram na Europa e tudo indica que ao chegarem lá no século XV, os seus primeiros registros, eles mesmos se identificavam como egípcios. Eles teriam vindo, então, teriam parado em Paris em torno de 1427 e se autodenominavam então como egípcios, né? Eles contavam a lenda que alguns soldados romanos, ao crucificarem Jesus Cristo, haviam separado 4 pregos e que os ciganos haviam roubado o 4º prego. Essa lenda, inclusive, foi divulgada durante muito tempo. E por eles terem roubado o 4º prego, e este 4º prego seria designado ao coração de Jesus, né, eles teriam sido, então, perdoados por seus pecados e estariam, então, deveriam ser acolhidos nos lugares onde eles passassem. Então, eles seriam povos errantes em função disso. Isso, obviamente, é uma lenda, né, uma hipótese, mas que vai permear o imaginário dessas pessoas, desses europeus, então, durante o século XV, durante o século XVI, né? Outra hipótese, então, mas uma hipótese cientificamente, mais científica, eu diria que não seria uma lenda, né? Mas que vem da questão mais linguística, do estudo das línguas, vão dizer, então, que os ciganos, a sua verdadeira origem é o noroeste da Índia. Então, eles seriam um grupo de párias, eles estariam nesta região do atual Paquistão, seria um grupo de uma casta inferior, né, indo-ariana, e com a chegada de outros grupos, eles teriam então feito a sua primeira grande diáspora, a sua grande dispersão pelo mundo. Então, seria um grupo de párias que estaria digamos, em guerra com os árias. Então, a sua origem linguística, e a língua dos ciganos mostra, então, que a sua provável origem seja, então, no atual Paquistão, no noroeste da Índia. Então, essa é a provável hipótese. E daí, então, eles teriam feito a sua primeira grande diáspora. Para onde eles vão, então, a partir dessa diáspora lá da Índia? Isso vai ser em torno do ano 1000 a.C. Então, vejam que é muito antiga essa primeira origem dos ciganos lá da Índia. Eles vão fazer a primeira diáspora e vão então se deslocar justamente para a África, para o Egito, que foi o primeiro local que a gente acabou de falar aqui. Então, chegando ao Egito, né, eles vão ficar durante muito tempo lá no Egito, vão também permanecer ali na região da Crimélia, e por ali eles vão ficar aproximadamente até o século IX. Então, vejam que eles ficam algum tempo ali e depois esses grupos também vão se dispersar. Vai ser a sua segunda grande diáspora. Justamente com a chegada dos muçulmanos, esses grupos se dispersam e daí sim eles chegam na Europa. Eles vão chegar na Europa, então os primeiros documentos que se tem notícia da chegada dos ciganos vai ser em torno do século XIV, século XV, mas isso também são imprecisões, porque quando eles fazem essa segunda grande dispersão, ali os grupos vão se separar, então alguns vão para o lado mais da Alemanha, né, hoje a atual Alemanha, e outros vão para o lado da Espanha, Portugal, França. Então os documentos mais recentes, os documentos que realmente falam sobre esses grupos e denominam eles, e a gente consegue identificar que existe na verdade uma referência aos ciganos, mesmo não tendo nome ciganos, é justamente pela sua cultura diferente, pela sua forma de viver, que é completamente diferente daquilo que deste contexto, né, desta época. Então é importante a gente perceber que talvez a nominação não seja a mesma, né? A nominação seja ciganos, a gente pode pensar, eles foram chamados de vários nomes, né? Aqui a gente pode falar então, por exemplo, na Espanha eles eram chamados de gitanos, em francês eles eram chamados de ticiganes, gypsies em inglês. Então cada um desses locais, né, cada um desses nomes são denominados de acordo com a chegada deles nesses locais específicos, né? Importante também destacar, eles são completamente diferentes. Cada grupo vai ter
Claro que existe uma unidade, né, que os identifica, é importante também dizer isso, que quem dá este nome são os europeus, aqueles que os recebem, eles não se denominam ciganos, então cigano é um nome dado pelos outros, não por eles, ou ciganos, ou guitanos, ou gípsies, enfim, é um nome dado pelos outros, e que eles então têm uma língua diferente, têm uma cultura diferente, são vários subgrupos, aqui também já pensando nessa diversidade, né? Então a gente vai ter os calons, vamos ter os romanis, vamos ter os sintes e os sintós, que depois eu vou destacar então a presença desses grupos aqui no Brasil também. Ao chegarem na Europa, então, eles foram, muitos foram escravizados, num primeiro momento eles desenvolveram, né, as pessoas ficaram curiosas, enfim, eles tiveram um aceite num primeiro momento. Há documentos que falam, inclusive, que na França eles encantavam as pessoas pela sua diversidade, mas até perceberem de fato, né, que essa cultura chocava-se com a cultura existente naqueles locais. Então, muitos foram presos, essas companhias, como eram chamados, né, esses grupos de famílias, esses grupos que hoje a gente também os identifica enquanto grupos, né, que se deslocavam em bando, se deslocavam em conjunto, eles então afrontaram estas identidades, essas culturas que lá existiam. Então eles começaram a serem discriminados, né? Então aí a gente já começa as grandes ondas de degredos, né? Então eu tenho assim grupos que vão aparecer em Portugal, grupos que vão aparecer na França, grupos que vão aparecer na Espanha, e neste contexto do século XV, do século XVI, a gente vai começar com as primeiras ondas de degredos. Então, a gente precisa pensar que os estudos que identificam a passagem desses nômades, dessas pessoas, né, pautam-se principalmente na língua. Então, a gente pode pensar nas lendas, a gente pode pensar em tudo isso, mas a gente tem que pensar no estudo específico que vai dizer que estes grupos, então, são da Índia em função desse estudo linguístico, né? Esse dialeto, né, além de localizá-los lá na Índia, permite construir essa trajetória dessa dispersão deles pelo mundo e possibilita identificar então esses locais que eles se passaram. Essa linearidade de datas, de locais que eu acabei de falar aqui para vocês, né, nos é apresentado e é questionável essa apresentação. Por quê? Porque a gente tem que pensar em todo esse contexto da época, em todos os documentos, né? Os estudos sobre as migrações mostram que essas levas de pessoas que circularam, que procuraram melhores condições de vida, vieram, né, fugidos de represárias, vieram fugindo de governos, vieram fugindo então de alguma questão que os incomodava e que fizeram de fato que eles fizessem essa grande diáspora. E por vezes essa documentação então identifica estes grupos de forma errônea, né, enquadrando eles e criando então até mesmo estereótipos. Daí a gente pode pensar nos próprios estereótipos, né? Então esse critério da vida nômade, dos meios de locomoção, para denominar de ciganos, né, estes grupos, então vejam que até aí a gente já pode identificar o próprio nome, né, que eram errantes, eram maltrapilhos, eles viviam de forma errada, era uma forma de identificar que acabou virando então a forma como nós nos identificamos até hoje, chamando todo grupo que é errante, todo grupo que é nômade, criando esses estereótipos e até mesmo dando característica para os grupos sem mesmo conhecer essa identidade, sem mesmo conhecer a própria cultura dos grupos. Então isso surge lá desde a segunda diáspora desses grandes grupos, né? Então essa análise com certeza, né, destes autores nos fornece um início, né, que vai mostrar então que esses grupos lá no início que tinham um atrativo, né, que eram pessoas que encantavam, que eram pessoas estranhas, que existia um exótico, né? Então o exótico dos ciganos, esse estranhamento, né, fez com que eles identificassem até mesmo a própria religião, que era completamente diferente da religião católica, né? No início foi acolhido, né, como eu já falei lá no início, mas depois isso foi se tornando um grande problema. Aí daí é que a gente vai ter, né, esse diferente, esse grande choque cultural vai fazer então com
com que esses grupos então agora comecem a receber sanções, né? Ou seja, iniciam-se os grandes degredos, né? E é aí que a gente vai ter esses povos, esses grupos chegando ao Brasil. Então essa euforia vai durar pouco tempo, né? Logo então da chegada desses grupos, desses primeiros grupos à Europa, né, vai acontecer uma série de decretos que vão tentar então se livrar dos ciganos, se livrar dessas pessoas, desses errantes, dessas pessoas diferentes, né? Então o objeto desses degredos e desses documentos era dissuadir, né? Era dispersar, era fazer com que eles se livrassem desses grupos, né? Então fazer com que eles falavam, inclusive nos próprios degredos, né? Essas pessoas que trajavam, que tinham uma religião, que tinham aspectos diferentes, né? Que estavam completamente distintos dos europeus em si, a gente deveria isolá-los, né? Tem uma frase que dizia, né? A premissa era purgar para Deus e sanear para o rei. Ou seja, a Igreja Católica, juntamente com a própria monarquia, não desejavam essas pessoas completamente diferentes, né? Cito então alguns alvarás, alguns decretos que foram feitos então ainda no século XIV, no século XV. O bispo de Paris vai então ter um decreto que vai dizer que todo mundo vai ser excomungado, todo aquele que der abrigo, que der acolhida a esses grupos diferentes, então serão expulsos e serão acusados de bruxaria. Então a gente está falando aqui de século XV, né? Em 1450, em 1400 e pouco, também século XV, na Espanha, a gente vai ter a proibição, então, destes grupos de vagarem pelo reino. Então vejam que eles já estão proibidos de transitarem na Espanha, né, de fazerem esse trânsito na Espanha. E quem avistar, né, deveria então prender esses grupos, né, entregar esses grupos e deveria receber esses grupos, levariam, né, se permanecessem nas cidades, levariam 100 açoites e as suas orelhas cortadas. Então vejam que as penas eram bem cruéis, justamente na tentativa de fazer com que eles se dispersassem, né, que eles não permanecessem nesses locais. É importante destacar que Portugal via isso como uma ameaça social, então ameaça religiosa, ameaça até mesmo moral. Então vários degredos, vários decretos foram feitos ao longo do século XV, século XVI, século XVII. Isso foi aumentando e à medida que esses decretos, que essas leis, né, foram sendo cumpridas, ciganos, então orlas de ciganos foram chegando no Brasil, né? E aí a gente tem a primeira história, né, da chegada dos ciganos é a história do João Torres, né, que ele teria chegado ao Brasil em 1574. Então o João Torres, junto com a sua esposa, junto com a sua mulher, a história que se conta do primeiro cigano a chegar no Brasil. Então vejam que já no século XVI a gente tem a chegada de uma família de ciganos. Eles teriam vindo então para o Brasil nesse contexto e depois daí, através de todos esses outros degredos que vão ser no século XV, século XVI, século XVII, vão vir muitas outras famílias. Então é muito importante a gente destacar que os ciganos vêm deste contexto, eles então, recapitulando já, né, pensando nessa história dos ciganos, em tudo isso que a gente viu até aqui, né, eles vão ter a sua origem na Índia, lá da Índia, então eles vão fazer essa primeira diáspora indo para a África. Na África, então, eles vão fazer uma segunda diáspora chegando na Europa. Na Europa, então, eles vão se dispersar. Então, uma parte vai para o leste europeu, outra parte vai para o sul. Aqui no sul, então, no sul, no caso, Espanha, Portugal, França, eles vão num primeiro momento, eles vão ser acolhidos, né, pela sua diversidade, e num segundo momento, eles vão ser completamente discriminados. E a partir daí surgirão várias políticas de Estado, políticas que vão repreender essa diversidade, e esses nomes, inclusive, né, cigano, gipsy, guitano, né, que são os nomes dados de acordo com as suas características, é importante a gente destacar que são nomes dados pelos europeus, não pelos ciganos. No segundo episódio, né, a gente vai falar um pouquinho sobre esses grupos e falar dessa diversidade. Então, pensando que Portugal, então, a partir do século XV e do século XVI, começa então a mandar vários ciganos para suas colônias, e a partir dessa leva de ciganos que vem, que é degredado, né, tentando expurgar estes grupos, né, que eles são degredados, é que vai chegar então no Brasil o primeiro cigano.
Penso eu, né, através da minha pesquisa, não tenho documentos para falar, mas penso que até mesmo antes de João Torres a gente já tenha os primeiros ciganos. E aqui então a gente tem uma pluralidade dentro de uma unidade. Então, por ciganos, a gente precisa destacar que por ciganos a gente não pode dizer que todos são iguais, que todos têm a mesma cultura e que todos, enfim, são, como eu falar de índios, né? Nós temos vários grupos indígenas, assim como nós temos vários grupos ciganos, com uma diversidade gigantesca, com uma cultura própria, com formas de vida, com linguagens, enfim. Por cigano a gente tem que pensar essa unidade dentro dessa pluralidade. Então, eu encerro aqui o nosso primeiro vídeo e espero vocês para o nosso segundo encontro. Muito obrigada!